Boa tarde, pessoal. Sou o professor Marcelo de Biologia. Espero que vocês estejam bem, como os familiares de vocês, e que também estejam cumprindo a quarentena de forma correta, até porque se trata de um problema de saúde pública em nível mundial, né? Diante disso, nós vamos trabalhar com videoaulas. E o primeiro tema da nossa videoaula será o surgimento do universo e o surgimento da vida no planeta Terra, ok? E para isso nós utilizaremos algumas teorias. A teoria do Big Bang, para explicar o surgimento da Terra e do universo. E para o surgimento da vida na Terra utilizaremos a teoria do criacionismo, fixismo, a teoria da biogênese ou geração espontânea, a teoria da biogênese, a teoria da panspermia ou cosmogenia e a teoria da evolução molecular. Cada um tem suas características e vamos entender o que cada uma diz referente ao surgimento da vida na Terra, ok? Também deixo claro que não estou questionando o que cada um acredita e não quero contrapor. Simplesmente estou mostrando as teorias que a ciência traz para mostrar o surgimento do universo e do planeta Terra, ok? Então vamos lá. O ser humano, desde que é humano, ele tem inúmeras curiosidades. Dentre elas, a gente se questiona como que a vida na Terra surgiu, como que o planeta Terra surgiu, como que o universo surgiu. Então essas são várias dúvidas que nós temos e que ainda elas são questionáveis e a ciência ela traz algumas teorias para poder demonstrar como que essa vida surgiu, né? Então vamos lá. A primeira que nós temos é a teoria do Big Bang, que a teoria do Big Bang traz que foi anunciada pelo cientista russo Georges Gamow em 1948 e o padre e astrônomo belga Georges. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. E o termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia criando espaço-tempo. Então, após essa explosão, né, ocorreu uma liberação de energia criando aí o que a gente conhece como espaço-tempo. E após essa explosão, surgiram as partículas, as primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, que associaram para formar os núcleos de átomos leves como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Então, somente após essa liberação de energia, esses elementos que eles estavam dispersos no universo, eles foram capazes de se unir, formando aí esses elementos básicos e simples, os iniciais, que foram hidrogênio, hélio e lítio, ok? Certo? E essa teoria, ela serve para explicar tanto a teoria do surgimento do universo, como também a teoria do planeta Terra, que após esse Big Bang também, essa grande explosão gerou uma massa incandescente que após inúmeras tempestades foi se resfriando e formando a crosta terrestre, e a Terra que a gente tem hoje aí, que a gente conhece como planeta Terra. Porém, essa teoria ela não explica o surgimento da vida na Terra. A gente utiliza outras teorias. E essas outras teorias elas são divididas de duas formas. Primeiro, as teorias antigas e as teorias modernas, ok? Então vamos lá. A primeira teoria que iremos falar será a do criacionismo e fixismo, que nada mais é que a teoria que considera que todos os seres vivos foram criados a partir da intervenção divina. Ou seja, várias culturas e religiões seguem essa ideia, ok? Que a partir de um ser divino, um ser onipotente, de um ser supremo, ele veio e ele criou a vida como ela é. Ele criou o universo, ele criou todos os seres vivos, nós seres humanos e animais, e tudo se é como ele criou. Ou seja, nada aconteceu, ok? Simplesmente ele veio, criou e se mantém até hoje, tá? Aí nós temos outra teoria que é a chamada teoria da biogênese ou geração espontânea. Essa é a hipótese que afirma que os seres vivos podem surgir da matéria sem vida. Dizia-se que algumas substâncias possuíam uma força vital capaz de produzir seres vivos. Essa hipótese ela foi inúmeras vezes testada e supostamente corroborada pelo surgimento inexplicável de moscas sobre a carne, ratos em trapos sujos, decomposição de matéria orgânica e etc. Ou seja, essa teoria dizia que a partir de alguns elementos
que alguns elementos, né, eles tinham essa força vital capaz de produzir seres vivos. Ou seja, Jean-Baptiste, em seu experimento, demonstrou um método para se originar ratos. Ele colocava camisas sujas e grãos de trigo em um canto sossegado e depois de 21 dias surgia rato inexplicavelmente. Ou seja, pega lá aquela sua roupa suja, aquele grão, deixa no canto e do nada essa roupa e esse grão, ele tinha essa força vital, essa capacidade de produzir esses seres vivos chamados ratos, ok? E John Needham, em seu experimento, demonstrou um método para originar micro-organismos. Ele ferveu um caldo nutritivo e depois tampou com uma rolha em um frasco. Após alguns dias, ele observou que o caldo estava contaminado por micro-organismos. Então, ele também dizia que se você pegava esse caldo e colocava em um frasco, ele tinha essa capacidade, essa força vital de produzir vida, ou seja, produzir esses micro-organismos. Então, esses dois pesquisadores, eles defenderam essa ideia que alguns elementos, né, algumas coisas tinham a capacidade, tinha essa força vital, ou seja, essa capacidade de produzir vida a partir do nada, ok? Depois nós temos a teoria da biogênese, que a teoria da biogênese, ela surgiu para poder contrapor a teoria da abiogênese. Por quê? Essa teoria, ela diz que a matéria bruta pode originar um novo ser a partir de um outro ser. Ou seja, segundo essa teoria, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato, espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies pré-existentes desses animais. Ou seja, um anfíbio só pode nascer de um anfíbio, um réptil só pode nascer a partir de outro réptil, ok? E essa ideia até hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da biogênese, diversos pesquisadores dedicaram a sua vida para provar isso. E aí o Francis Red e Pasteur fizeram experimentos para provar que eles estavam certos, que essa teoria realmente é verídica. Então, esse Francis Red, ele pegou uma carne e colocou em um frasco aberto e deixou. E aí ele viu que no frasco aberto surgiam larvas de mosca colonizando a carne após alguns dias, né? E aí essas moscas, elas nasciam. Porém, no frasco selado não apareciam larvas. E mesmo que permitia a entrada de ar em outros frascos, também não havia desenvolvimento de larvas. Então ele provou que uma vida, ela só pode surgir a partir de outra vida, e não uma carne lá exposta, ou um grão exposto, ou uma roupa suja exposta, que vai criar vida, ok? E o Louis Pasteur também, em seu experimento, colocou um líquido nutritivo, semelhante ao experimento anterior, em um frasco vedado e ferveu. O mesmo percebeu que o fervimento foi capaz de matar todos os micro-organismos, mantendo o líquido estéril, e que o mesmo poderia manter-se estéril por muito tempo, que os micro-organismos surgiam somente após o frasco quebrar e o líquido ser contaminado. Porém, se isso não acontecesse, ou seja, o frasco não quebrar, poderia se manter esse líquido estéril por um longo tempo. Então ele viu que a partir fervendo esse líquido ficava estéril, e que só surgiam micro-organismos a partir do momento que esse frasco era quebrado e ele era contaminado. Ou seja, mais uma vez provou-se que nenhum líquido ou nenhuma substância é capaz de surgir vida a partir do nada. Você tem que ter alguns indícios, alguns fatores favoráveis que possibilite o surgimento da vida, que a partir de uma coisa surge outra, como ele mesmo diz. A partir de ratos surgem ratos, a partir de micro-organismos surgem outros micro-organismos, ou seja, esse líquido teria que estar contaminado por micro-organismos para poder crescer mais, ok? Então, eles provaram que essa teoria da biogênese estava correta. Porém, nós temos outras teorias depois, as teorias modernas, que a teoria da panspermia ou cosmogenia. Essa hipótese diz que a vida teve origem em outros planetas e foi trazida para o planeta Terra carregadas por meteoros que traziam formas de vidas bem simples. Muitas pesquisadores defendiam essa ideia, como por exemplo o químico Arrhenius, que supõe que a vida do planeta seja procedente do espaço.
Ele defendia que os meteoritos que se colidiram com a crosta terrestre carregavam consigo micro-organismos que colonizaram o planeta. E que a partir dessa colonização, esses organismos eles foram se desenvolvendo e aí chegando ao que se é hoje. Então, segundo Arrhenius, esses micro-organismos vieram de outros planetas, né? Ou seja, um tipo de vida bem simples, seres procarióticos, né? Que são as arqueobactérias, e que são capazes de sobreviver em temperaturas extremas e realizar quimiossíntese. E aí, a partir disso, né? Eles foram evoluindo e chegando ao que é hoje. Ok? Atualmente, essa teoria é uma teoria desacreditada, principalmente pelo fato de dela transfere o problema de hoje, a origem da vida, para outro planeta. Ou seja, se esses micro-organismos vieram de um meteoro, ok, surgiu aqui. Mas aonde que nesse outro planeta, desse meteoro, veio de onde? De onde veio essa vida? Então, esse problema ele vai ser propagando, ele vai se derivando, e aí você não consegue saber de onde que realmente a vida surgiu, né? Porque se de um vai para o outro, de outro vai para o outro, outro vai de outro, de onde surgiu. Então, por isso que essa teoria, ela caiu. E por fim, nós temos a teoria da evolução molecular ou teoria da evolução química, que é uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica para explicar a origem da vida. Segundo essa teoria, substâncias químicas existentes na Terra primitiva teriam reagido entre si, originando moléculas orgânicas cada vez mais complexas que teriam sido precursoras dos primeiros seres vivos. Então, essa teoria diz que essas substâncias simples que estavam ali na Terra primitiva, elas se reagiram por algum motivo entre si, e aí elas foram originando as moléculas orgânicas, chegando ao que nós temos hoje, né? Segundo essa teoria, começou a partir de alguns átomos que surgiram na atmosfera e que, com o passar do tempo, mudanças climáticas e tempestades da atmosfera primitiva começaram a fazer ligações químicas, se tornando moléculas cada vez mais complexas e depois de milhares de anos originando um ser vivo. Então, ainda segundo ela, né, alguns átomos que estavam na atmosfera, com o passar do tempo, diante das mudanças climáticas e tempestades atmosféricas que ocorreram, essas substâncias que estavam ali, elas foram capazes de se unir, formando essas moléculas cada vez mais complexas, né? E aí surgindo o que temos hoje. E de acordo com essa teoria, os organismos vivos teriam surgido ao menos alguma vez na história da Terra, a partir de um processo abiogênico surgiu os demais. Então, segundo ela, né, os organismos, uma única molécula surgiu e a partir dessa única molécula elas foram se evoluindo, chegando aí o que se é hoje. Ok? Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. E nós vamos ter um momento aí de videoaulas ou outras videoaulas, e nós vamos ter, vocês podem me perguntar por e-mail, vocês podem me questionar, e aí ficam à vontade para poder tirar toda ou qualquer dúvida. Muito obrigado, estou à disposição.